Compreender a lógica por trás das ações de um narcisista é uma tarefa bastante desafiadora, especialmente para aqueles que nunca se depararam com comportamentos tão sem lógica antes. É necessário transcendermos a nossa própria bússola moral e nos esforçarmos para compreender as motivações que os levam a agir de forma tão cruel. Essa compreensão é essencial para nos protegermos das manipulações dessas pessoas tão mal intencionadas. Então, se você se interessa em saber tudo o que se refere a pessoas que possuem o transtorno de personalidade narcisista, se inscreva se ainda não for nosso seguidor ou nossa seguidora. Acione o sininho de notificações para receber nossos próximos conteúdos e deixe o seu poderoso like que ajuda a transformar vítimas de abusadores narcisistas em sobreviventes. Eu sou Kátia Vipik, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É sempre um grande prazer estar com você aqui no canal Total Self. É sempre importante lembrar que geralmente me refiro ao narcisista no masculino e à vítima no feminino para facilitar o entendimento, mas você pode adaptar a minha fala à sua realidade. Também, este vídeo não deve ser considerado como um diagnóstico, porque aborda o assunto de maneira generalizada, com base em experiências pessoais e profissional. Ele não substitui orientações de médicos, especialistas ou a do seu terapeuta. Se você está se sentindo preso ou presa em uma relação tóxica, os insights fornecidos nos vídeos deste canal podem ser úteis para despertar a sua busca por uma ajuda profissional. Eu diria que o cerne em que se originam os comportamentos sem lógica da pessoa com o transtorno de personalidade narcisista é uma autoestima extremamente baixa ou até mesmo uma completa falta dela. Todos os comportamentos do narcisista são impulsionados pelo desejo de esconder de si mesmo e dos outros essa profunda carência de autoestima. É por isso que ele tem tanta vergonha, tanto medo da crítica, tanto medo da rejeição e do abandono. Tudo isso acontece porque essas situações ferem a autoestima dele ou dela de maneira significativa. Mas como ele faz para suportar essa autoestima tão baixa? Ele vive em torno de fantasias. E é justamente por isso que os comportamentos do narcisista não têm lógica. É por isso que a lógica do narcisista é tão diferente da lógica de uma pessoa considerada normal. Ou seja, a lógica do narcisista não tem nenhuma lógica para nós porque é baseada em suas fantasias, em um mundo irreal, um mundo que ele criou para suportar essa carência de autoestima. Vamos ver então 10 desses comportamentos do narcisista que na nossa lógica não tem lógica. O narcisista quer que a vítima o respeite, o admire, mas a prejudica. Na nossa lógica, se queremos que os outros nos respeitem, procuramos ter comportamentos respeitosos e admiráveis com essas pessoas. Mas com o narcisista nem sempre é assim. Ele quer ser respeitado, admirado, idolatrado pela vítima, mas ao mesmo tempo a prejudica. Então, como ele vai conseguir ser respeitado, admirado, idolatrado, manifestando comportamentos tão destrutivos? Qual é a lógica do narcisista nesse tipo de comportamento cruel? É conseguir ser idolatrado, respeitado e admirado através do seu medo, ou seja, através da força que ele impõe em você. Então o narcisista perverso maligno muitas vezes consegue o seu respeito através do seu medo, da sua raiva, da sua insegurança, e é por isso que ele te humilha e te agride psicologicamente e até fisicamente. Eu sempre digo que o narcisista é um indivíduo tomador, justamente porque ele toma posse do que é do outro. Então, se você não o idolatra, ele pega a força ao seu respeito, através do seu medo, do seu sofrimento. Por isso dizemos que narcisistas prosperam com a desgraça do outro, principalmente se for por causa dele. Porque segundo a lógica dele, não adianta você apenas sofrer. Não é só isso que tem valor para ele. Na lógica dele, você precisa sofrer por ele, por causa dele. Porque assim ele se sente poderoso. Assim ele tem o poder de decidir se você sofre e quando sofre. Compreende?
Essa é uma das lógicas do narcisista. Tem medo de ser abandonado, mas ao mesmo tempo não faz a relação dar certo. Outra coisa que é ilógico para nós é o fato de o narcisista ter medo de ser abandonado ou rejeitado, porque ao mesmo tempo parece que é isso mesmo que ele deseja, já que ele ou ela pratica tantos episódios de abandono, de pequenos descartes. Porque na lógica do narcisista, o parceiro que um dia ele idealizou, ou seja, um dia ele acreditou que você fosse capaz de aumentar a autoestima dele através de sua adoração incondicional. Porém, conforme o andar da carruagem, você foi percebendo defeitos no narcisista. Foi percebendo que ele diz uma coisa e faz outra. E você, em algum momento, o questionou sobre esse tipo de comportamento. E no momento que você fez esse questionamento, no momento que você criticou esse comportamento dele, mesmo que de forma construtiva, na lógica dele você enxergou nele aquilo que ele mais temia, a sua vulnerabilidade. Então, assim que ele percebeu que você identificou nele algumas imperfeições, ele criou uma raiva intensa de você. E ele quer que você pague por tê-lo visto através da máscara. Então ele te rejeita, te humilha. Na lógica do narcisista, você tem que idolatrá-lo a todo momento. Não pode enxergá-lo com defeito nenhum. Na lógica dele, você tem que elogiá-lo todos os dias, a toda hora, para reforçar a crença dele mesmo de que ele é superior, de que ele é magnífico. E se você não faz isso, ele te maltrata porque de alguma forma ele precisa se sentir superior a você. A lógica dele é se sentir superior sempre. Então ele te descarta, te humilha, porque de qualquer forma você o idolatrando ou sofrendo por causa dele, ele está se sentindo superior a você. Então na sua lógica a relação pode parecer não estar dando certo, mas na lógica dele está sim, e está dando muito certo. Porque ele recebe suprimento emocional de você, tanto quando você o acha o máximo, como quando você tem ódio ou medo dele. Por isso ele não conversa sobre relacionamento, ele não faz DR. Já percebeu isso? Porque na lógica dele, tá tudo muito bom. É para você que o relacionamento não está bom, mas para ele recebe o suprimento que precisa de você para se achar poderoso o tempo todo. Compreende? E é por isso que ele não te abandona de vez, não te descarta definitivamente. Tá sempre fazendo hoovering porque com você ele sempre tem suprimento, de qualquer forma. Se você quer saber mais sobre descarte, sobre o que são suprimentos para o narcisista, sobre a tática do hoovering e sobre por que o narcisista sempre age como se a relação de vocês não tivesse terminado, assista aos vídeos complementares a este que estão na descrição. Em todos os vídeos eu sempre procuro colocar na descrição aqueles que são complementares para você compreender o assunto por completo. Começa o relacionamento já sabendo que vai destruir o alvo. Outra lógica do narcisista é começar o relacionamento já sabendo que vai destruir o seu parceiro em algum momento. Como falei antes, em um pequeno momento da relação, ele realmente te idealizou e acreditou que você seria sempre capaz de mantê-lo com alta autoestima, o tempo todo. Só que inconscientemente ele já sabia que um dia você enxergaria suas vulnerabilidades, até porque muito provavelmente ele já foi rejeitado por outras pessoas. Então ele já começa o relacionamento querendo te controlar, começa o relacionamento juntando provas contra você. Tanto provas físicas, fotos, mensagens, como provas emocionais, que é quando ele absorve informações de você, porque ele sabe que um dia precisará utilizá-las a favor dele. Ele sabe que um dia você iria enxergar sua verdadeira persona, como outras pessoas já o enxergaram. Então ele já começa o relacionamento com armas contra você. Por isso ele te aplica o gaslighting, por isso ele triangula, te difama. Se quiser saber mais como ele faz uso dessas táticas, assista aos vídeos linkados na descrição. Na lógica dele, ele precisa começar o relacionamento se preparando para te destruir um dia. Não gosta de você, mas te mantém preso ou presa dentro do ciclo de abuso. O narcisista tem medo de ser rejeitado, abandonado, mas tem comportamentos que podem fazer com que as pessoas o abandonem.
Porém, para evitar ser abandonado, ele usa táticas como reforço intermitente, gaslighting, bombardeio de amor, ou seja, todas as táticas que estão explicadas melhor nos vídeos que estão linkados na descrição, para te manter dentro do ciclo de abuso. Ele não gosta de você, tem raiva, mas a lógica dele é de te prender dentro do ciclo porque ele prospera com o seu medo, com a sua insegurança, com a sua vulnerabilidade. Isso tudo dá poder a ele. Ao invés de tentar lidar com a sua dor de forma saudável, o narcisista usa outras pessoas para expressá-las. A lógica do narcisista é jogar toda a sua raiva na vítima. É assim que ele lida com suas dores, fazendo o outro sofrer. Ele vive em sua fantasia de perfeição. Ele não pode sofrer, ele não pode sentir dor, ele não merece isso. Quem merece isso é você, que é imperfeita ao olhar dele. Por isso é você que é culpada por tudo de errado que acontece na vida dele ou na vida dela. O narcisista nunca assume a culpa mesmo quando o erro está evidente diante dele. Como a lógica do narcisista é baseada em esconder a sua baixa autoestima, é baseada na sua fantasia de perfeição e grandiosidade, ele jamais assumirá que errou mesmo que você prove que ele tem culpa. Ele simplesmente nega na sua cara, mesmo que o erro esteja claramente diante dele. O narcisista tenta te arruinar, mas ao mesmo tempo é dependente de você. Ele destrói quem mais precisa. Como a lógica do narcisista é mostrar que você é o fraco ou a fraca, ele vai fazer com que você dependa dele, com que você corra atrás dele. Porque ele quer mostrar para todo mundo que você é fraca e que ele está com você porque sem ele você não vive. É por isso que ele te difama, triangula, para provar a todo mundo que você é a errada, a fraca, e que se ele te abandonar você morre. Porém, ele depende de você para tudo. É atrás de você que ele esconde a fraqueza dele. Atrás do seu sucesso, do que você tem, do seu status. A lógica dele é te enfraquecer para se tornar superior. Te descarta para se sentir necessário. A lógica do narcisista em te abandonar periodicamente é te desestruturar. Ele te treinou para ser dependente dele. Então, quando ele te abandona no momento em que ele se sente superior a você. No momento em que você está fraca. Porque ao estar fraca, você vai implorar para ele ficar e assim ele se sente necessário. Veja o vídeo sobre o grande descarte que está na descrição. O narcisista te descarta, porém aposta que nunca haverá um encerramento definitivo na relação. O narcisista te fez ficar tão dependente dele que na lógica dele você nunca vai conseguir descartá-lo definitivamente. Na lógica dele, você é fraca. Ele nem imagina que você é capaz, sim, de dar a volta por cima. Quando ele te vê prosperando sem ele, ele volta imediatamente para te derrubar de novo, porque na lógica dele, não é possível que você prospere. Na lógica dele, você é fraca, então como pode prosperar? Isso ele não aceita, não admite. Ele não elimina seu número do WhatsApp porque ele tem certeza de que você vai procurá-lo para implorar a volta dele. Porque, sinceramente, ele não acredita que você tenha força para progredir sem ele. O narcisista não acha que você é esperta o suficiente para estudar e descobrir as intenções dele, para saber quem ele é, para entender as táticas utilizadas por ele. Ele acha que você não tem essa capacidade. Ele sempre te viu como fraco ou fraca e é assim que ele sempre vai te enxergar. Ao invés de tentar lidar com as suas emoções, o narcisista as arremessa sobre você. O narcisista cresceu sem construir habilidades emocionais. Veja o vídeo que fala sobre o que causa o narcisismo e sobre narcisistas mimados, que você entenderá melhor o porquê de ele não ter conseguido construir habilidades emocionais. Então, como o narcisista não sabe lidar com as suas emoções, a lógica dele é: ao invés de eu tentar lidar com as minhas emoções, eu as jogo contra você. Se ele sente medo, ele te faz sentir medo. Se ele sente vergonha, te faz sentir vergonha.
Se ele se sente humilhado, te humilha, porque na lógica dele você é quem é a culpada por tudo de ruim que acontece na vida dele. Como você pode ter percebido, a personalidade maligna do narcisista é desenvolver laços com você e depois te destruir, justamente porque a lógica dele gira em torno de obter admiração, suprimento emocional, seu e de outras pessoas, para aumentar a sua autoestima. A lógica dele é destruir seus alvos porque assim ele prospera na dor, protege a sua autoimagem e evita a percepção de fraqueza ou falha. Ou seja, a lógica sem lógica do narcisista gira em torno de sua carência de autoestima e, consequentemente, em torno de suas fantasias. É importante estar atento ao fato de que o narcisismo se manifesta em um espectro variado e nem todos apresentam comportamentos perversos de forma aparente e facilmente identificáveis. Alguns casos podem ser sutis e requer uma observação mais cuidadosa para serem percebidos. Por isso, assista aos vídeos que falam sobre o que é narcisismo e sobre narcisistas ocultos, que estão na descrição, para ir montando seu quebra-cabeça do narcisismo. Se você acredita que este vídeo te ajudou e também pode ajudar outras pessoas, se inscreva no canal, dê o seu poderoso like e continue assistindo aos vídeos da nossa playlist O Quebra-Cabeça do Narcisismo, para ficar por dentro de como se proteger dessas pessoas perversas. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro aqui no canal Total Self.